Olá, sou Marcelo Vinha, sou o diretor técnico do Hospital São Donato e estamos aqui hoje mais uma vez com o podcast Papo de Doutor. Hoje vamos receber mais um convidado aqui, meu colega Dr. Giovanni, ortopedista do hospital. A gente bater um papo, saber aí sobre passado, presente e futuro da ortopedia no hospital e tudo que a gente espera do serviço, tudo que a gente pode ainda conquistar e as melhorias que já tivemos. Tudo bem, Giovanni? Olá a todos. Como o Dr. Marcelo falou, eu sou o Dr. Giovanni Zappellini, sou ortopedista do Corpo Clínico do Hospital São Donato e também sou coordenador da ortopedia. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem, Dr. Marcelo? Sempre bem, né? Imagina, né? Seja bem-vindo a mais um podcast Papo de Doutor, né? Dr. Marcelo aqui sempre trazendo, né, especialidades aqui pra gente estar conhecendo, né? Falando um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo. E a gente vai começar aí já. Vamos lá, doutor? Vamos lá, Já vamos fazer uma pergunta aqui, ó. Pro Dr. Giovanni. Doutor, vamos falar um pouquinho como que funciona as cirurgias do Hospital São Donato. Certo. Lá no Hospital São Donato a gente tem dois tipos básicos de cirurgia. A cirurgia do trauma, que é a urgência. Por exemplo, o paciente sofreu um acidente, teve uma queda, fraturou algum osso, teve alguma lesão osteomuscular, vai passar pelo pronto-socorro, o médico do pronto-socorro vai avaliar, vai pedir a avaliação do ortopedista de sobreaviso, o ortopedista vai avaliar, vai ver se ela é urgente, se ela não é urgente, aquela lesão, se ela precisa de tratamento cirúrgico ou se o tratamento é conservador, né? Por exemplo, aí precisou de tratamento cirúrgico. Aí ele vai dizer, olha, esse paciente precisa ser operado, precisa ser agora, pode ser amanhã, pode ser semana que vem. Então, essa é o que a gente chama da cirurgia do trauma, a cirurgia de relativa urgência, né? E nós temos também o paciente de cirurgia eletiva. Ponto-chave. Esse paciente é o paciente que foi no posto de saúde, o médico avaliou o caso dele, ele foi encaminhado para o ortopedista da rede, o ortopedista da rede avaliou o paciente e verificou que aquele caso é cirúrgico. O tratamento tem que ser com cirurgia. Daí ele encaminha para o hospital, a gente avalia o paciente no ambulatório de ortopedia, com a consulta agendada, né? E aí a gente vai ver o que aquele paciente precisa. A gente solicita a cirurgia, faz a IH, né, que é o documento que a gente solicita autorização para poder internar o paciente. Ele volta para o município dele, autoriza esse documento. Com o documento autorizado, a gente agenda a cirurgia, tá? E aí, dependendo do caso, vai passar pela avaliação do anestesista, né? Para ter todo o cuidado pré-anestésico. E aí a gente agenda a cirurgia e no dia da cirurgia a gente faz esse procedimento, né? Então, esse paciente que vem da rede, por ser cirurgia eletiva, ele tem um menor risco. Ele consegue ter uma situação programada. O paciente que nos procura via porta do pronto-socorro, do acidente, do trauma, ele tem uma situação de maior risco, de urgência. Então, por isso que são tempos cirúrgicos diferentes. Eu já vou aproveitar o teu gancho e vou fazer uma pergunta para o nosso diretor técnico aqui, Dr. Marcelo. Quando a gente fala em cirurgia eletiva, até a gente teve uma situação na semana passada em uma ouvidoria que a gente recebeu, que estava aguardando para fazer uma cirurgia. E é bem a tua área, doutor, tá? Mas assim, ó, o relato dessa paciente foi o seguinte: eu estou com muita dor há muito tempo. Quando que vocês vão me chamar para fazer a cirurgia? Porque agora está dependendo do hospital. As pessoas não entendem, doutor, a questão de todo esse caminho que tem que se trilhar, né, até se fazer a cirurgia, que não é o hospital. Eu queria que tu explicasse isso, doutor. É que, na verdade, assim, ó, quando a gente vai envolver agora a ortopedia, é um tipo de cirurgia que alivia tanto para o paciente. Tipo, uma cirurgia simples ali, um túnel do carpo. O cara tá sofrendo muito com aquilo. É uma cirurgia simples. Vai se resolver, o tempo cirúrgico deve ter o quê? Uns 15, 20 minutos de tempo cirúrgico. É uma coisa super simples. Mas a gente tem uma burocracia. Infelizmente, no SUS, a gente tem uma burocracia que a gente precisa seguir. É uma urgência? Não. Vai perder? Não vai perder a mão, não vai nada. Mas ela tá sofrendo, que aquilo dói. Um joelho, um quadril. Limita o cara. O cara não consegue caminhar direito. Ele precisa colocar uma prótese, ele precisa fazer isso. A gente sabe disso. Então, se dependesse, faz a cirurgia hoje. Agenda ali, faz ali, já faz. Não dá. Eu preciso passar por toda a burocracia. Primeiro ele foi lá na unidade de saúde. A unidade de saúde precisou reconhecer que ele realmente tem um problema. Para isso, provavelmente ele teve que pedir algum exame. Para autorizar esse exame, já levou um tempo. E acontece, às vezes, dele já chegar
na consulta com o ortopedista e esse exame já fez 1 ano. E aí tu, esse exame aqui já eu preciso repetir. E aí esse é todo esse processo burocrático. E aí fora que depois que a Giovanni autorizou, quer fazer uma cirurgia de quadril, então tá, passa. Aí tem que autorizar pelo Estado. Assim, os últimos anos já facilitou muito, né? A fila já deu uma boa reduzida, conseguiu, porque agilizou esse processo. Mas mesmo assim, aí vai, volta, autoriza. Volta para nós, a gente vai agendar essa cirurgia. E realmente agendada, assim, tipo, porque eu tenho que marcar o tempo da cirurgia, tem que ver o horário no centro cirúrgico, tem que ver o material, se eu vou ter disponível. Então, são muitos menos, só que a gente entende que, principalmente quando se fala em ortopedia, é um paciente que realmente está em sofrimento. Não que os outros não estejam, mas assim, um paciente que vai fazer uma cirurgia de hérnia, é uma coisa, pode complicar, pode ser ruim a hérnia, pode estrangular, pode fazer um monte de coisa. Mas ele não está o dia inteiro sofrendo com dor naquela hérnia. Uhum. O paciente vai fazer uma cirurgia de, sei lá, uma colestectomia eletiva, ele sabe que ele tem um problema, ele sabe que ele tem cálculo que ele tirar. Ele está convivendo bem com os cálculos dele e ele vai ter que tirar. Então ele sabe desse problema. Envolvendo ortopedia, pegando, coluna nem se fala, mas quadril, joelho, e as mais simples, manguito, túnel do carpo, não importa. O cara tá limitado. Ele não consegue fazer as coisas normais, né, do dia a dia. Tomar café, levantar uma xícara, É. né? As mulheres colocar um sutiã, arrumar o cabelo, tudo limita. E a gente sabe disso, a gente entende que aquilo é incapacitante, que aquilo altera o humor, que aquilo atrapalha e incomoda o dia inteiro. Mas a gente segue normas, né? Lá quando o SUS foi criado, na década de 80, 88, foi feito um cronograma, foi feito, o que é isso, o que é aquilo, como é que se faz isso, como é que se faz aquilo, qual o roteiro que se deve seguir. Se eu não respeitar isso, o que acontece? Primeiro, o hospital não vai receber o valor por esse procedimento, vai ser glosado pelo Estado. Segundo, eu vou sofrer um processo administrativo porque eu furei a fila do SUS. Então, assim, não sou eu que defino o nível de urgência, é o SUS. E eu tenho que respeitar o que o SUS delimita, em que pese que eu possa justificar, olha, esse paciente tem um sofrimento acima da média. Eu posso tentar agilizar, mas isso é só uma justificativa. Não garante. Que não garante, porque não sou eu o sistema de regulação. Eu sou a ponta do hospital que solicita e executa a cirurgia. Quando a gente fala na questão de cirurgias eletivas, é algo que pode se esperar. Você entende isso? Isso. E dentro disso, para o doutor fazer a cirurgia lá no nosso centro cirúrgico, tem que estar tudo redondinho. Exatamente. Se uma documentação não tiver... Então, nessa situação de solicitar a cirurgia, executar a cirurgia, o que mais importa? A segurança do paciente. Então, eu não posso fazer um procedimento cirúrgico, por menor que seja, que coloca algum risco em cima do paciente e causar um dano. Jamais. Então, eu tenho que estar tudo pronto. Eu tenho que estar com o anestesista tendo avaliado o paciente, eu tenho que estar com os exames feitos, eu tenho que estar com a equipe preparada para fazer aquele procedimento, eu tenho que ter o material disponível, sabe? Então, assim, vou lá, anestesio o paciente, daqui a pouco eu olho para a enfermagem, cadê o material? Não, esse material não está aqui no hospital. E aí? O que eu faço? Então, tem todo um preparo, tem toda uma organização que a gente precisa cuidar do paciente. O resultado final é cuidado do paciente. Eu acho que quando a gente fala da questão de ortopedia, né, é aquela tal história que, tipo assim, tudo tem que ser, em todos, né, não só ortopedia, mas tem que ser tudo, né, ali tudo certinho, né? Tudo tem que estar funcionando. O material da ortopedia é um material muito caro. Depende da cirurgia, claro, mas assim, falando em prótese, material caríssimo. Fala aí mais uma prótese pra gente ter uma ideia. Um quadril deve estar custando uma prótese uns 3, 4 mil a prótese. Ele está falando somente do material que vai no paciente. Fora Ele todo não está falando do material que a gente usa para instalar aquela prótese. Entendeu? Então, tem um custo alto. Tu imagina isso no SUS, né? Que são vários pacientes, uma fila relativamente grande, né? Conseguimos, como o Dr. Marcelo falou, baixar essa fila porque antes esses procedimentos de alta complexidade eram realizados em hospitais maiores. E agora a gente conseguiu trazer para o São Donato alguns procedimentos de alta complexidade. Então isso também auxiliou com que a fila diminuísse, né?
tanto de tempo quanto de pacientes, número de pacientes esperando para essa cirurgia. A gente conseguiu diminuir isso. E quando a gente fala de cirurgias de alta complexidade, assim, existe uma idade limite para se fazer, tipo uma prótese de quadril? Tipo assim, já tem 80 anos, já não se faz mais? Como é que funciona isso? Aí é contigo. Não existe uma idade limite. Claro que o paciente vai passar por uma avaliação, a gente vai ver, por exemplo, um paciente de 80 anos. Qual que é as atividades diárias desse paciente? O que ele faz de ação no dia a dia? O que ele precisa? Dá para ser a prótese A ou a prótese B? Ou ele pode ser um procedimento cirúrgico sem prótese? Pode ser um outro tratamento? Isso vai ser individualizado, certo? Mas se o cara tá bom, Não, daí ele... não Tem impede. risco cirúrgico, tem avaliação anestésica. Isso. Imagina que tem 80 anos, tem uma doença no coração, é diabético, é não sei o que. Já é não tudo sei o ruim. quê. Tu tem que, aí tu Daí- tem que avaliar. tu tem que pesar se vale a pena fazer, quão limitado ele tá. É extremamente limitado, um cara que tinha vida ativa, tu tem que pesar. Mas não, paciente que não é tão limitado, aí tu já começa, pô, vale a pena submeter ele a essa cirurgia? Pô, uma cirurgia grande, eu tô pensando num quadril assim, cirurgia grande, que vai precisar provavelmente de um leito de UTI no pós-operatório, vai precisar de um monte de coisa, e é um risco grande cirúrgico. Ele pode morrer durante a cirurgia, no pós-operatório, então A gente tem que pesar. Tem que pesar isso porque se o paciente está em casa, está convivendo bem com os familiares, um paciente que ele fica mais em casa, ele não sai muito, porque ele já tem uma certa alimentação, mas ele está bem em casa, né? Se ele tiver um risco muito elevado, não tem por que fazer essa cirurgia, né? É um paciente que não tem uma demanda muito grande e ele está bem, ele está estável em casa, então não tem necessidade desse risco cirúrgico. Não, um paciente um pouco mais jovem, que ele mora sozinho, ele faz tudo sozinho, ele depende disso e ele está tendo dificuldade por causa dessa situação. Aí, né, um paciente que não tem tantas doenças, a doença é controlada, aí se faz o procedimento que ele vai garantir uma melhora da qualidade de vida. E veja bem, é isso a gente está falando de eletivo. No trauma, a coisa muda muito, mas também não tanto, assim. Quando a Avaliou o gente fala trauma. trauma, o que é o trauma? Chegou lá com o braço... Fratura. Acidente ou uma queda da própria altura que pode quebrar algum osso do quadril, o fêmur. Que botou o ossinho pra fora lá. Isso, às vezes, Às vezes sim, às essas vezes são as mais graves, É. né? Mas às vezes é uma fratura não. Menor. interna, né? Tá ali. Então, a gente consegue avaliar isso, né? Então, tem pacientes que têm uma fratura, por exemplo, caiu hoje, bateu o punho. Tem uma fratura com pouco desvio, dá pra gente colocar uma tala, esperar desinchar, desinflamar, e eu consigo operar semana que vem, certo? Eu não posso operar mês que vem, mas na semana que vem tá tudo certo, entendeu? Uhum. Então, tem essas nuances do trauma. Mas, por exemplo, tem uma fratura de fêmur por um acidente grave de carro. Eu tenho que operar agora. Então, tudo isso vai ser avaliado. A gente tem que sempre pesar o risco, mas também pesar também o que o paciente pode sofrer se não operar naquele momento. E aí tu tem assim, mesmo no trauma, tu ainda tem uma avaliação assim, sei lá, tem uma senhora de 90 anos que caiu, fraturou o fêmur. Aí tu sabe que tem que operar. Mas não é assim, tô Hoje, levando tá no amanhã. plantão, eu vou lá fazer. Não, calma. É uma cirurgia mais delicada. O ossinho dela já é um ossinho mais frágil. Então, mesmo sendo uma cirurgia de urgência, ela vai levar mais tempo. Porque a gente vai ter que avaliar qual que é o melhor material para usar. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Será que tem que botar prótese nela ou será que dá só para fixar aquele osso? Será que dá para fazer isso, dá para fazer aquilo? Então tem toda uma avaliação para fazer a cirurgia. A cirurgia que sim, não tem o que fazer, aí sim, quando o ossinho saiu para fora, Corre. não tem o que fazer. Aí vai ter que operar e paciência, é a vida. Nesses casos em que tem um paciente idoso com queda da própria altura, que é o quadro mais comum, né, e tem uma fratura do fêmur, por exemplo, que ela é limitante, o paciente não consegue mais andar, o paciente interna, e a gente sempre tem um ditado que diz, o paciente caiu porque já estava doente. O que esse já estava doente? Boa. É uma infecção urinária que já tinha começado uns 3, 5 dias antes, uma semana. É uma pneumonia que estava começando e o paciente não tinha tido tantos sintomas ainda, mas foi o suficiente para fazer ele desequilibrar e cair e quebrar o osso. Então a gente acaba descobrindo que o paciente internou por fratura, mas a gente vai lá fazer um exame para avaliar pulmão, vai fazer um exame para avaliar a urina,
ter uma infecção ativa. A gente tem que tratar a infecção, melhorar o quadro geral do paciente para poder operar. Operar com infecção, nossa. Não dá? É risco. É, muito ruim. Então, às vezes, a gente vai lá no quarto fazer visita, os familiares não entendem, poxa, mas minha mãe, meu pai, meu avô tá aqui e não foi operado ainda. Sim, ele não foi operado ainda porque a gente está melhorando o quadro geral para poder fazer uma cirurgia mais segura. E a gente sabe que é ruim ficar no hospital. Ninguém quer. Eu trabalho na clínica médica, o meu objetivo diário é dar aula para os pacientes. Meu objetivo é que ele vá embora. Que eu sei que é ruim ficar no hospital. Pro paciente e pro familiar que tá lá do lado. Mas se não dá, não dá. Então, tipo, vou dar alta pro vô com a fratura de fêmur. Tu vai esperar em casa. Depois tu volta aqui a operar. Não é possível. Ele vai ter que ficar ali. Não dá pra operar hoje. Não. Tem que melhorar isso, tem que fazer esse exame, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que agendar a tua cirurgia. Mesma coisa. É uma cirurgia eletiva? Não. Mas a gente tem que fazer ela agendada. Com calma, com o tempo certo cirúrgico, com um dia exato. Até porque mobiliza uma equipe gigante, né? Exato, muita gente envolvida nisso. Desde o pessoal da internação lá na porta do hospital, a enfermagem do setor e a enfermagem do centro cirúrgico. Que não é só o doutor, né, que tá lá operando com a enfermeira ou a técnica ali. Não. Uma equipe. É uma equipe. E eu sempre falo para meus pacientes, eles vão reconhecer isso agora, que eu sempre digo, é ruim estar aqui, mas que bom que existe o hospital, que bom que existe a medicação. Porque se não tivesse isso, aí seria pior ainda. Pior ainda. E tem outro ponto também que é importante ressaltar, daí não é só a questão dos idosos, mas os pacientes mais jovens, por exemplo, um acidente de moto, um acidente de carro, que teve uma pancada muito forte, um trauma muito forte, o nosso corpo vai inchar, vai inflamar. E essa inflamação, ela tem um curso aí de 5, 7, 10 dias. Não é inflamação visível, é inflamação nos exames de sangue, que isso atrapalha a nossa cirurgia. Então a gente às vezes vai lá, bota uma tala, bota um fixador externo, para quê? Para aguardar a inflamação melhorar, para ir num segundo momento fazer o procedimento cirúrgico definitivo. E aí o paciente fica, pô, mas eu tô aqui internado, ninguém faz nada. Tá internado, esperando a inflamação baixar, para a segurança da cirurgia definitiva. Cuidado, né? A importância do cuidado, né? Tudo que se gostaria, seria ótimo se eu pudesse pegar um cara desse, tu vai para casa, tu volta daqui uma semana, eu vou operar. Não é assim que funciona. Vai infeccionar a ferida, pode fazer uma embolia, pode fazer não sei o quê. Ele tem que ficar sob tratamento médico. Então, vai gerar outras situações. Não tem que fazer. A gente sabe que é ruim. Não é legal. É chato, é ruim. É um saco estar no hospital. O tempo não passa ali. E daí mas é a vida. E o familiar tá lá com o nosso paciente. Eu, né, já fiquei lá no hospital como acompanhante. A vontade de a gente comer direto. Aí não pode, né, diretor técnico? Não pode, né? E tu fica ali naquela angústia. E tu fica naquela expectativa, né? Porque tem que andar. Tu tá fora da tua casa. Tá lá num ambiente que... Não é onde tu quer estar. Tu quer estar na tua casa, quer estar com as tuas coisas. A cama, o sofá não é o mesmo. A poltrona, apesar de a gente tentar dar todo o conforto possível para as pessoas. E olha que é top as nossas poltroninhas, hein? É top. Eu já frequentei o hospital que o pessoal ficava em cadeira de praia. Cadeira plástica dura. Nem um copinho de água. Então, assim, a gente tem uma estrutura legal, uma estrutura boa, assim. Mas, é a melhor do mundo? Pô, prefiro muito mais o sofá da minha casa. Óbvio, a minha cama, óbvio. Mas o que eu vou fazer? É assim. Infelizmente, tu tem uma doença e eu preciso tratar essa doença. Isso leva tempo. E eu sempre digo que, assim, ninguém vai no hospital para tomar um cafezinho, né? A gente vai porque precisa, né? Porque precisa, né? E aí entra também mais um ponto importante nessa questão de ficar internado. Às vezes o paciente fala, mas a comida do hospital não tem gosto. Certo. Mas a comida que está sendo ofertada é uma comida porque tu tens pressão alta, tu tens diabetes, tu tens insuficiência renal, então tem que ser de acordo com o teu quadro para que a gente não cause nenhum transtorno a mais. Então, às vezes, de fato, a comida do hospital não vai ter tanto gosto, mas é adequada para o teu quadro. Às vezes, né, doutor, tem vontade de comer aquela dobradinha, né? A dobradinha é um sucesso. Aquela dobradinha não pode comer, né? É um sucesso, né, Sodato? Mas assim, outra questão. Poxa, eu tô aqui deitado, o tempo não passa, eu tô com um soro que não acaba muito. Para que tanto soro? Porque as medicações que a gente tá fazendo pode ter alguma repercussão no rim. Então a gente precisa hidratar o teu rim para que ele não fique lesionado. Então tudo tem um motivo. Essa aí eu não sabia.
a gente tem, assim, falando da comida. Pô, tem uma nutricionista lá. Que é top, né? Tá lá a Sara lá, pô, ela tá Beijinho, Sara. vendo esse paciente, tá avaliando, então, assim, ela vai fazer, tem toda a equipe da cozinha, né, todas as gurias lá da cozinha, trabalhando, assim, a Sara foi lá, avaliou, o Giovanni pediu lá, um paciente hipertenso tem que ter menos sal, e o pessoal vai preparar uma comida com menos sal. Tu acha que a cozinheira gosta de cozinhar com pouco sal? Aí, doutores, Já vamos tem lá. que fazer, é isso. Aí a nossa copa, né, tem a orientação do nosso médico, doutor Giovanni, diminui o sal, o nutricionista vai lá, orienta nossas meninas da copa lá, um beijo pra elas, e daí o acompanhante diz assim, tadinho, gosta de comer uma comidinha salgadinha, e dá escondido. Doutor, o que isso pode causar? Olha, de verdade, pode causar problemas bem sérios. Então a gente sempre orienta os acompanhantes, principalmente, não tragam comida de fora. A comida que o paciente deve receber é a do hospital. É adequada para o quadro que ele está tratando. Então, tu trazer uma comida de fora, mesmo que seja uma balinha, é só um salgado, isso pode dar problema dos Um grandes. pastelzinho com uma coquinha. Não, imagina assim, é tudo... Pô, peguei um cara de 18 anos, não sei o que. Eu tô preocupado com a dieta dele? Pô, provavelmente não. Agora, o cara tem pressão alta, diabetes, não sei o que. Eu tô preocupado. O diabetes dele descompensar, aquela ferida não vai cicatrizar. Não vai cicatrizar, vai infectar. Uhum. Assim, eu tenho que compensar o diabetes. Então tá. A gente prescreve lá os remédios pro diabetes. Mas ele tá comendo a balinha, não sei o que. Escondidinho. Aí tu... E eles levam, né, doutores? Comida escondidinha, né? Leva, A gente sabe que, assim, muitas vezes é um gesto de amor, né? Mas não dá. Não pode. Né? Mas assim, eles levam. E às vezes a gente passa assim nos corredores do hospital, né? E a gente tá sempre falando isso nas redes sociais do hospital, tá? E às vezes, assim, eles, zup, na bolsa. Tu percebe Não, também, isso né? aqui é pra mim, não é pra eles. Eu já olho assim, tá bom. A gente nem pergunta Eu nada, vou né? Eles já fazer. se entregam, né? Já se entrega, né? Gente, não dá, não Doutor, faz. eu trouxe um pra ti, doutor. Eu trouxe um pra ti, né? Mas vamos falar um pouquinho, porque também chega dúvidas pra gente ali nos canais de ouvidoria que a gente tem de vocês. A questão dessa parte de ortopedia para crianças. Como é que funciona? Essa parte a gente faz no Hospital São Donato? A gente não faz? Como é que funciona? Independente se é eletiva, se não é, como é que funciona? Sim, a gente faz esses tratamentos, né? Depende da avaliação do médico, depende do quadro que o paciente apresenta. Alguns casos, a maioria dos casos a gente consegue resolver no São Donato, né? Então, vai ser a mesma forma. Sofreu um trauma, teve uma queda, bateu, caiu, vai ser avaliado pelo pronto-socorro. O pronto-socorro solicita a avaliação ortopédica, a gente avalia e define o tratamento. Uhum. Eletivo, a mesma coisa. O paciente é encaminhado pela rede para o nosso ambulatório, a gente vai avaliar cada caso e definir o tratamento. Então, sendo criança ou adulto, o segmento é o mesmo, das duas partes, o eletivo e o urgente. E quando a gente fala da questão de formação do nosso profissional médico, isso é uma dúvida que eu tenho, assim. O doutor, ele opera tanto o adulto quanto a criança, ou existe um profissional para cada? Existe a subespecialidade do ortopedista pediátrico. Quando for um caso muito específico, a gente solicita a presença dele para que ele possa resolver essa situação. Quando é um caso mais genérico, a equipe tem capacidade técnica para resolver. Tem que envolver... A criança tem a formação. Então, geralmente, quando tem um problema na formação dos ossos, provavelmente o pediátrico vai ter que ser envolvido. Num caso de trauma, não é problema de formação. Quebrou um osso. Então, chegou ali com a perninha, pau, ossinho pra fora, lá dando oi. vai. Claro que o osso da criança é diferente do osso do idoso. Mas, assim, é um osso novinho, um ossinho novinho. O tipo cirúrgico, o que vai variar? O tamanho do material, tudo isso que vai variar, mas isso não é... Aí sim, tem, sei lá, um problema crônico no quadril, porque ele nasceu com uma displasia congênita. Opa, aí nós estamos falando de uma coisa específica. E aí, geralmente pega o cara eletivo, aí envolve o pediátrico, talvez entre com mais um, aí... Enfim, aí é aquela avaliação que a gente diz que tem que ter paciência, porque vai fazer a avaliação, vai ver. Se precisar, por exemplo, de uma criança de um leito de UTI, não tem ali pediátrico. Então, vai operar no São Donato? Não tem leito ali para operar. Então, vai ter que operar em outro hospital. Mas quando se fala em UTI, assim, fez uma cirurgia uma criança,
vai fazer ali a cirurgia e tal, e tal, e tal. Precisou de uma cirurgia. A nossa dá aquele suporte no primeiro momento, consegue dar, não funciona dessa forma. Na criança, Só para explicar não. pro pessoal em casa. Assim, vamos lá. Eu já tive na UTI criança de 13 anos. Teoricamente, acima de 14, entra na UTI. Abaixo, não. 12, 13 anos, a gente já pegou, porque assim, necessário, precisou. Não tinha nada a ver com ortopedia, mas precisou. Se precisar de qualquer suporte, a gente vai tentar fazer o máximo que puder, mas a nossa UTI é para adulto. Acima de 14 anos, que é o que é considerado na lei. Então, 13 para baixo é UTI pediátrica. Elas vão ter no hospital. Aí o Hospital Santa Catarina É o que dá o suporte. é o que dá o suporte aqui quando precisa. E aí vai envolvendo cirurgias eletivas, se precisar, sei lá, cirurgia de coluna, que normalmente vai para UTI, essas crianças, as colunas, uma cirurgia grande, muita coisa. Aí tem que ter o leito disponível já de UTI no pós-operatório. É um leito reservado. Isso a gente pode complicar, então eu vou deixar aquele leito. E normalmente o paciente vai, mas mais por segurança. Se a gente pega muito da ortopedia os idosos, foram fazer uma prótese de quadril, alguma coisa, mas ele tem um problema de coração, tem problema assim, então eu vou anestesiar, pode complicar. Então já deixa o leito reservado. No pós-operatório ele vem, mas ele fica uma noite ali, a gente só observa, tá tudo bem, no outro dia tá de alta. Não quer dizer que fez a cirurgia lá com o Dr. Giovanni, ficou, porque tá ruim e foi pra UTI. Não, é preventivo. É preventivo. É preventivo. É porque quando se fala em UTI, né, a gente já conversou sobre isso. Existe o cara que vai pra UTI porque teve uma complicação cirúrgica. Só que esse não é agendado. Sei lá, ele tava no meio da cirurgia e o paciente infartou. Tu pode infartar a qualquer momento. Pode acontecer. Né? Então foi lá, tem uma anestesia, viu? Tem uma coisa alterada aqui, já liga pra UTI, ó, tô operando uma coisa aqui e vou levar pra vocês depois, a gente vai cuidar. Mas esse tipo de paciente que a gente tá falando é o eletivo, que passou pela avaliação do anestesista, às vezes até do cardiologista também, e ele pediu, olha, no pós-operatório coloca na UTI. Deixa lá 12 a 24 horas, só pra gente ver como é que ele vai reagir a todo ato. Porque a cirurgia, qualquer cirurgia, é uma agressão. Mas se eu tô cortando, furando, costurando, é uma agressão pro corpo. O teu corpo entende, estão me machucando. Então ele vai gerar toda uma reação inflamatória, vai gerar tudo pra cicatrizar aquele machucado. Então, alguns pacientes que já têm problemas de saúde podem piorar esse problema durante o ato cirúrgico. É aquilo que a gente fala de avaliar bem quem vai operar ou não vai operar. E aí tu tem a UTI de suporte ali, qualquer coisa, porque daí eu consigo estabilizar aquele paciente, deixar ele monitorado por um tempo para ver, ó, não, realmente ficou bem. A maioria, olha, não vou dizer 100%, mas 99% dos que vão ali nesses eletivos vão para, ó, dorme aqui, tranquilo, a gente fica monitorando, pede nos exames do outro dia, tá tudo bem. Pro quarto, tudo certo, não tem. Esses pacientes eletivos que vão para UTI no pós-operatório são os pacientes que têm risco de. Não quer dizer que vão piorar. Eles têm risco de piorar. Então, por esse risco de, a gente previne deixando na UTI 12, 24 horas. Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta, doutor. Teve algum paciente, assim, na tua trajetória, na tua carreira, assim, enfim, que quando tu viu, assim, tu disse assim, a coisa tá feia? Tem um caso de amputação de membro inferior, né? Chegou acidentado. O membro inferior, quanto mais perto da cintura, mais grave. Por causa dos vasos que são maiores, perde mais sangue. E quando ele chegou e eu vi aquela cena, eu disse, olha, vamos tratar, mas estava bem ruim, instável, a chance é pequena. E esse paciente sobreviveu à primeira cirurgia, foi para UTI, foi sobrevivendo, precisou de mais cirurgias, tá bem, tá em casa, tá tranquilo. Então, assim, ele superou a minha expectativa. A minha expectativa pelo quadro gravíssimo dele era baixa. E ele tá bem. Sabes que eu já fiz essa pergunta pro Dr. Marcelo, de ter alguma situação na trajetória da carreira dele, assim, de ele dizer assim, eu não consigo mais, acho que não vira. Né, doutor? E dizer assim, não, agora só se for Deus agora. Né? Teve já essa situação? Teve. Esse caso que eu citei foi um desses casos.
que dentro da minha avaliação como ortopedista e de tudo que eu já vi de trauma, que eu trabalho nessa área desde 2016, eu achei, não, esse paciente, por tudo que envolve, por tudo que aconteceu, eu acho que é bem complicado. E certamente foi Deus. E aí, quando eu digo ele está bem em relação ao trauma que ele teve risco de morte muito grande. Ele está bem, está fazendo as coisas dele, né? Teve um membro amputado? Teve. É uma vida normal? Não é mais como antes, mas ele consegue. Mas existe uma vida ainda. Existe uma vida. Muito traumático. Ter que amputar o membro, um troço tão traumático. E tirar fora, mas assim, se não tirar, morrer. Essa perna não vai durar. Então preciso tirar. Mas, pô, deve ser a pior decisão de todas. E por que? Tu olhar e dizer assim, não tem que fazer, eu tenho que tirar fora. A gente tem alguns critérios de avaliação em que a gente pontua algumas situações e a partir desse estágio a indicação é a amputação. Por quê? Se não amputar, o paciente tem risco de vida. E aí a gente trabalha entre perder um membro ou perder a vida. Como é que é pra ti, doutor, tu chegar para um paciente, para um familiar e dizer assim, ó, nós vamos ter que amputar? É que assim, é uma notícia que é quase que uma notícia de morte. Né? É bem difícil mesmo. Porque, querendo ou não, quando o paciente está naquela situação, a gente acaba se enxergando nele. E aí tu vai conversar com o pai, com a mãe, com o cônjuge e diz assim, olha, ele sofreu um acidente grave, tá assim, 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 e o tratamento melhor para ele agora é a amputação. Poxa, isso pesa, é difícil, não é fácil não. A gente se sente na pele do paciente. Então isso pesa em nós também. Então quando a gente toma essa decisão é porque realmente não tem mais o que fazer. Porque se tiver uma chance, eu tento manter. Mas se não dá, não tem condições. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Existe bastante dúvida, assim, e também é uma dúvida que eu tenho, né? Como é que funciona quando se faz a amputação de um membro? O que é feito com aquilo ali depois? Existe uma empresa que recolhe esse tipo de material? Como é que funciona? Que é uma dúvida que bastante gente tem, tá? O membro vai ser sepultado. Como se fosse... Quando a gente morre, a gente é sepultado. O membro também é sepultado. Sério? Tem que fazer todo um papel, um preenchimento, documentos, tudo certinho. A mesma destinação, mesma situação. Mas isso, olha aí ó, as perguntas, mas isso, o hospital que se encarrega ou a empresa que faz uma empresa que faz esse tipo de coisa ou vocês entregam para a família? Não. A gente preenche uma declaração e eu não sei quem que faz exatamente quem mas é uma a empresa, sim. Sim. Isso, na verdade é o mesmo procedimento. O hospital faz a parte hospitalar de registrar, de dizer que aquele membro tirou uma perna. Exatamente, foi amputado. Por qual motivo? Por esse motivo. E aí solicita à empresa, né, que faz esse serviço, ó, a gente tem aqui esse membro que foi amputado por esse motivo e precisa da destinação correta. E aí vai ser. Aí vai. Tem que ser tudo. E por que a maioria das pessoas, quem já teve uma amputação de braço, perna, enfim, diz assim que parece que tá ali? Vocês já ouviram essa, não? Membro fantasma? Membro fantasma. Isso, ele sente mexer. Pois né? é. Ele tem a sensação de estar mexendo. Isso acontece pela inervação, né? Nossos nervos saem do cérebro, correm pela coluna e se espalham pelo corpo. Então, quando a gente tem uma amputação, a gente corta o nervo, né, em algum ponto. Só que o aprendizado do nervo, ele entende que o nervo vai até o final. Então, quando a gente corta, o nervo tem a sensibilidade de ir até o final. Então, por isso que o paciente tem a sensação de estar mexendo a mão, o pé, de estar sentindo dor. Tem dor. Tá? É por isso. Tem dor, pô, tô com dor no pé. Tô com dor no pé, mas E o pé não tá mais. É porque, na verdade, o nosso nervo, o nervo que mexe aqui, na verdade, ele tá aqui. A informação sai daqui e é transmitida. Então, quando eu corto aqui, essa informação segue sendo transmitida. Só, claro, para aqui. Mas nesse sensor que tá sentindo, tá transmitindo lá pra ponta. Então, tu sente. Pô, mas eu tô chegando... Não tá, não. O problema é quando tem dor. E eles têm uma dor... Porque tinha dor no mesmo fantasma. Que ele tá sentindo a dor no dedo, dor no pé, dor não sei o quê. Mas é exatamente por esse corte. Aí tá tratamento de dor e tudo mais. E existe um tempo para ele ter esse membro fantasma? Tipo assim, ele amputou. Ele vai ficar ali 6 meses, 1 ano, achando que ainda tem? Não tem esse período. Aí a gente vai entrar entre sensibilidade do membro fantasma, né? O paciente percebe que tem, mas não dói.
Ele só tem a sensação, e isso aí pode durar uma vida inteira. Ou o paciente tem dor por causa de uma lesão nervosa, aí a gente vai tratar essa dor. Tem tratamento para isso. Mas quando é só a sensibilidade, eu sinto que eu estou mexendo meu dedo. Daí isso não é dor, a gente não precisa de um tratamento específico para isso. Isso é só a percepção do paciente que mantém. Olha só. É legal, né? Essa parte eu acho muito... Não é. Eu sei que algo o pessoal assim. estuda isso para conseguir fazer as próteses que mexem, né? Porque aquele nervo tá funcionando, então ele pode comandar uma prótese. Só que o negócio é tão bem feito, é tão minúsculo, que é meio difícil tu fazer uma conexão. Que é um fio, o nervo é um fio. Emite um sinal elétrico. Se alguém um dia conseguir desvendar esse sinal e conectar exatamente um no Emendar. você vai conseguir mexer tua mão normal. Cara, isso já avançou muito. Já tem prótese e tudo assim, que os caras já conseguem mobilizar muito. Mas é muito difícil entender a parte... É muito pequeno. É muito microscópico. Então é difícil de chegar ali e a transmissão tem que ser perfeita. Então aquela pontinha tem que ligar nessa pontinha, então é muito difícil mapear isso. Mas se algum dia a gente chegar nisso, assim, bom, eu já conversei com... Eu tenho um cunhado que é engenheiro mecatrônico, trabalha com essa parte de medicina, assim, ele faz equipamentos. Eu falei, cara, tu tem que inventar um chip, alguma coisa, que vai ligar uma lesão na coluna na outra. Tipo, o cara fraturou C6, tu tem que ligar C5 e C7. Porque daí o cara vai voltar a se mexer. Já pensou, doutor? E é nervo, é coisa elétrica. Daí ele já falou, cara, é que a conexão é muito complexa, mas se um dia chegar, tu vai fraturar, então eu liguei, pronto. Ok, ali tu perdeu, né, o C6 ali, o que tiver de sensibilidade, mas o resto mexe, pô. E além dessa questão de ser microscópico, né, tem a questão dos nossos neurônios, são nossas células que menos se regeneram, então a gente não consegue replicar, né? Por exemplo, machuquei a pele, vou lá, suturo, né, do ponto, ela cicatriza, porque ela tem uma regeneração. O neurônio não. E aí fica essa limitação, por enquanto. E como é que vocês veem o futuro? Será que, de repente, daqui, sei lá, 20, 30, 40, 50 anos, sei lá, eu, de repente, já não vou estar mais nem aqui, mas assim, vocês veem um futuro para essa parte de ortopedia, de tipo assim, uma pessoa fraturou a coluna, né, já pegando o gancho do doutor, vai existir, de repente, algo que, tipo assim, a gente vai conseguir, o cara vai conseguir andar novamente? Como é que funciona isso? Como é que tá, assim? Os caras estão trabalhando em exoesqueleto, né, que tu bota uma roupa e aí consegue mais ou menos Semana passada eu vi um vídeo mexer. sobre isso. Levanta tudo, né? Levanta, tem muita coisa, assim. É que a evolução da medicina é um negócio que tem coisa que tu não espera. Tem coisa que tu espera, que tu gostaria. A cura do câncer, tu gostaria que existisse. Pô, é possível que tu não consegue matar uma célula ali. Mas o troço é muito complexo. Ou uma correção de uma fratura de coluna. Putz, na minha cabeça, obviamente, totalmente leiga, foi um fio, liga o fio no outro ali. Tipo assim, ó, tira ali a pontinha na emenda. Não é tão simples, obviamente não é tão simples, mas assim, começa aí, começa numa ideia. Depois, se eu fizer uma coisa que liga uma na outra, e aí vai passar por todo um trabalho, por todo um estudo, por desenvolvimento tecnológico. Isso aí já passou quantos anos? E claro, e aí depende de recurso financeiro, depende, enfim, mas é possível, é possível não. A evolução, bom, há 20 anos atrás, talvez mais, a ortopedia operava com parafusadeira Bosch. Isso. Normal, parafusadeira normal. Hoje em dia tem que ser a específica cirúrgica, que ela é vedada, porque tu consegue esterilizá-la completamente. Imagina tu pegar uma Bosch e bota ela pra esterilizar. Tá, esteriliza? Toda cheia de ranhura. Impossível. Não é pra isso, mas era. Era assim. Nos anos 80, 90 era usado isso. Tu imagina. Hoje é todo assim, já desenvolveu. Hoje tu tem que é o arco em cena, que é tipo um raio-x assim, que tu tem durante a cirurgia uma imagem, eu sei, ele sabe onde é que ele tá furando, qual o osso, e vai virando, e vai botando, manipulando, para não errar o parafuso, não errar o... Então, o desenvolvimento já foi. Tá maior, as próteses estão mais desenvolvidas, as cirurgias estão
melhores. E agora tá entrando as cirurgias Minimamente invasivas. minimamente invasivas, cirurgia robótica, cirurgia não sei o que. São cortes menores. O troço tá crescendo absurdamente. Então É. pode chegar num ponto. Nessa Desses, evolução, assim, num período de 20, 25 anos, a cirurgia de coluna, por exemplo, evoluiu muito. O pessoal tinha muito medo, né? Ah, o fulano operou a coluna e ficou pior que estava. Existe um risco cirúrgico? Toda cirurgia tem seu risco, mas hoje a cirurgia de coluna está muito mais evoluída, tem muito mais tranquilidade para ser feita, com resultados muito melhores. Mesmo assim, quando a gente fala da questão de ortopedia, de equipamentos ali, como a gente tá falando de furadeira e tal, hoje ainda, né, doutor, é bastante coisa, né? É uma oficina. É uma oficina. Tem chave, tem furadeira, né, tem martelo. Tem serra. Mas a gente trabalha com isso mesmo porque a gente está trabalhando no material duro, que é o osso, né? A gente tem que fixar, né? Então tem que botar a prótese, tem que prender a prótese. Vai botar uma placa, tem que parafusar a placa. Faz ali. Porque o osso é a nossa estrutura, né? É o que mantém a gente. Se não fosse o osso, a gente era músculo bom. Tudo molengo. Tudo molengo. Então o osso é a nossa. A estrutura óssea é o. Da forma. Da forma do corpo, assim. Então, ela é dura daquele jeito e ela tem que ficar daquele jeito. Vamos e ainda lá. assim tem as articulações, tem mobilidade, tem tudo envolvendo. Então, uma cirurgia, na ortopedia, nunca fui muito assim, nem na faculdade eu não entrava muito nas ortopedias, furando, cortando. Mas eu acho muito legal, assim, porque daí vai olhando, não, vou botar um parafuso aqui. Não, se eu botar aqui, pode ser. Aí tem que pensar, como é que ele vai mexer? Como é que ele vai virar? Peraí, vou fixar como aqui tem todo. Não, vou botar uma haste que vai ligar um osso no. Pô, legal, não é qualquer lugar. Não. Tem lugar certo. E tu sabes que assim, ó, a gente já gravou algumas cirurgias ali no Hospital São Donato, né? E eu lembro que acho que uns 2 anos atrás, eu tava saindo de uma cesárea e tava indo lá no nosso centro cirúrgico antigo. E ia iniciar uma de ortopedia. Daí eu fui, não, então eu vou me trocar rapidinho aqui e eu vou acompanhar. E eu não tinha tomado cafezinho, nada. E daí ele tava com o braço aqui, ó, o nosso paciente. A hora que eu entrei, doutor, que o braço tava assim, ó. Doutor, me deu um suador que eu disse, vou cair aqui. Não, e tem isso ainda. Numa cirurgia eletiva Não tá consegui tudo no lugar, aí na do trauma. Que o músculo tá pra cá, o osso tá pra lá. Como é que... Olha, gente... É uma engenharia... O troço tá Exatamente, destruído, né? tá Aí tudo fora do lugar. É a engenharia que nos salva, porque são eles que projetam todo esse material que é usado. Então, olha só, não é só avaliar o formato do osso, tem que avaliar o formato, a função, a mobilidade do músculo, a força, o tendão, tem todo... Aí tudo pra fora ali. E daí não consegui permanecer, tá? Ele tava com o braço, assim, todo aberto, assim, e me deu O trauma é uma coisa muito... Porque sai, a anatomia não é essa. Pegar, vai lá, fazer uma cirurgia eletiva. Teoricamente, claro que vai ter alterações, porque por isso que ele tá operando. Sim. Mas tá tudo meio que no lugarzinho. Então tu sabe que tu vai abrir, vai afastar o músculo ali, vai separar isso aqui. Aqui vai ter um vazio, talvez, e tu vai fazer. Nada do trauma. Saiu tudo do lugar? E agora? Assim, olha, analisa a situação. Analisa, abre, vai meio enfrentando, vou vendo, vou pegando um raio-x, vou chegando e tenta fazer, às vezes fazer aquelas cirurgias, como é que é, de redução de risco, né? Só tipo, tá, agora deixa quieto, depois... Vamos dar uma melhorada. Isso, que normalmente é o fixador externo, né? A gente Aquelas as antenas? Isso, aqueles ferros para fora. E a gente vai lá, melhora as partes moles, né? Dá uma limpada, tira a sujeira, tenta montar de novo assim, deixar alinhado, põe o fixador para estabilizar e deixa a inflamação passar. A hora que a inflamação passa, a gente faz a cirurgia definitiva. A gente tira os ferros por fora e bota os ferros por dentro. Já avalia, né? Tipo, como é? Aí tu vai ter mais um tempo de pensar assim, tipo, tá, agora como é que eu vou fixar isso aqui? Que eu vou montar. E às vezes, vou fazer um exame, fazer uma tomografia, um raio-x novo, alguma coisa pra eu Vou conseguir. fazer um projeto. Mas tem a preparação cirúrgica. A gente começa a projetar, ver como é que tá o osso, pensa como é que a gente vai deixar, que material que vai usar, tem tudo isso. Eu já vi o pessoal em rede social, assim, o pessoal que, tipo, hoje estão trabalhando com impressora 3D, né? Dentro dos consultórios, que daí tu pega a tomografia, a ressonância, alguma coisa, monta o osso, aí eles pegam, tá, como é que eu vou mexer aqui? E aí tu tem um tato melhor, né? Além da visão, tu tens um tato. Peraí, isso aqui tá dessa forma, então eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo. Por isso que a impressão 3D veio auxiliar. No fim, a engenharia está se unindo à ortopedia. E qual é a cirurgia mais longa, assim, que tu já fez, doutor?
A que eu participei foi uma cirurgia de trauma de cotovelo, né? Pensa, o cotovelo são 3 ossos, o húmero, o rádio e a una. E é bem essa região aqui que machucou muito, né? Então, Aquela de olhar e dizer, Jesus. virou vários cacos mesmo, de fato. Então, até montar, até alinhar, e foram 6 horas de cirurgia, direto. Essa foi uma das mais longas. E as de coluna também, quanto mais o perímetro que tem que ser operado, mais demorado é. Né? Então, a de coluna e essa de cotovelo, 4, 6 horas é o tempo que eu já fiquei assim mais em cirurgia. E é uma coisa importante, porque tempo cirúrgico, o anestesista também está contando. Porque muito tempo dele anestesiado, sedado, começa a piorar o paciente. Então, assim, vou fazer uma cirurgia, claro, trauma é um trauma, vou levar o tempo que eu precisar, mas uma cirurgia, deixa eu fazer coluna tantos níveis, às vezes tu não. Tu vai fazer tantos agora, que vai levar tanto tempo. Tira o cara. Tantos dias depois, você vai fazer os outros níveis pelo tempo cirúrgico. Se é muito longo... E vocês sabem que assim, ó, já chegou pergunta pra gente no Instagram, tipo assim, a questão da anestesia, quem é que faz? É o enfermeiro? Porque o médico anestesista, ele não aparece. Não, é o médico. Tá, mas médico que faz faculdade? É, médico que faz faculdade, né? Simplesmente ele foi pro outro lado, né? Aqui ortopedia, né? Aqui qual é a tua especialidade, doutor? Terapia intensiva. Terapia intensiva. Então, assim, ele foi pra questão da anestesia, mas ele fica lá monitorando. Cuidando de tudo. O cara não ter dor. O cara... Enfim, às vezes a cirurgia não precisa sedar, né? Dormir. Pode só Anestesiar. bloquear o nervo, né? Tipo, o braço inteiro fica dormente. E a pessoa fica acordada ali. Pode. Só dá uma sedaçãozinha, mas... Vai ficar mais relaxado. Só ali relaxadinho. Ou as cirurgias maiores, assim, que eles sedam total, e aí eles têm que monitorar todo o tempo. Ele tá realmente sedado? Ele tá acordado no meio da cirurgia. Tô me acordando. Não, levanta e sai correndo. Então eles estão vendo se ele tá sedado, se a pressão tá certa, se ele tá oxigenando bem o pulmão, se ele tá fazendo xixi direitinho, se tá tudo controlando bem. Vão pedindo exames, vão coletando, daqui a pouco o cirurgião diz, tá sangrando. Tá? Então já vou pedir sangue, já coleto um exame, já vê se tá tudo bem. É todo um contorno ali, o cara tem que estar em cima também. Nesse ponto de cuidar do anestesista, agora acabei de lembrar que eu participei de uma cirurgia de coluna numa criança, uma escoliose grande, em que o anestesista, no meio da cirurgia, falou, gente, vamos fazer a outra parte da cirurgia semana que vem. Vamos finalizar por aqui, porque já tinha passado um certo tempo, o paciente estava querendo instabilizar pela perda de sangue, porque a cirurgia é grande de fato, ele falou, vamos fazer semana que vem a outra parte. Aí o cirurgião disse, não, beleza, pode ser, não tem problema, não vai afetar o paciente. A gente fez uma parte da cirurgia para escoliose numa semana. Olha só. Foi para a UTI, ficou na UTI sob cuidados. Na outra semana ele subiu de novo para o centro cirúrgico. A gente fez a segunda parte, terminou a cirurgia, o paciente está bem, está tudo certo. Então, o anestesista é o cuidado durante o procedimento. O médico, o cirurgião está lá operando, se preocupando com aquele ato. Só que a estabilidade do paciente, todo geral, o anestesista é quem cuida. Tu já pensou, sei lá, uns 40 anos atrás, talvez, né, com o Dr. Geraldo? Quem anestesiava? Quem? O cirurgião. Eles faziam tudo. Ele anestesiava, ele operava. Como é que ele vai cuidar da cirurgia e vai ver se... Não tem como. Cada um no seu quadrado. Jesus amado. Uns 40 anos atrás ali. São outros tempos, né? Não, até porque tem que ficar monitorando Tudo, ali e tal. E aí tu tá aqui concentrado aqui, tipo, tá ficando hipotenso. Puta, tem que tirar tua concentração daqui pra avisar, olha, faz tal droga, faz isso. Pô, dá, cara, tua concentração cirúrgica é foco no campo, né? E se o pessoal que está assistindo em casa vai lembrar que antigamente a gente tinha um médico que cuidava de tudo. Ele era o cirurgião geral, era o clínico. Doutor Jair. E era o ginecologista. Já fazia um par, tirava uma bala, parte, faqueado, né? Fazia. Tudo. Fazia. Hoje a gente tem as especialidades mais definidas e cada um cuida da sua área. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui. Como é que funciona, já que a gente tá com um especialista aqui, como é que funciona quando o cara tem uma lesão na coluna, tá? E ele fica cadeirante? Ele tem ereção? Depende do nível da lesão, qual a altura da coluna que foi afetado. Se ele pegar uma altura acima do nervo que vai fazer a ereção do pênis, ter a sensibilidade do pênis, ele vai perder. Né? Se for abaixo, fica normal.
Então tem essa situação, depende do nível da lesão e aí a gente vai saber o que pode ser acometido ou não. É que, na verdade, na ereção do pênis, o que faz a ereção do pênis? Encher de sangue. Então ele até pode ter uma ereção, mas não que ele programou, ele não sentiu nada, É outra pergunta que eu ia fazer. não sente, e depende do nível da lesão, né? O Giovanni falou. Aí ele, tipo, ele pode. A gente acorda de manhã, pode estar ali. Então, Firme ele e pode forte, tá. firme e forte. O dele pode estar, porque os vasos encheram de sangue e ficou ereto. Agora, ele não tá sentindo isso, ele não sente, não tem sensibilidade nenhuma. Então não adianta, é aquela coisa, não é no momento que ele quer. Sim. Toca, faz tudo, pode ser que não aconteça nada. Eu tive um paciente, né, que eu atendi por acidente de trânsito, teve trauma raquimedular, quebrou a coluna, e hoje ele fala muito sobre isso nas redes sociais, né, e ele comentou exatamente sobre isso. E ele falou que a parte dele, por exemplo, para o estímulo visual, para ele é muito difícil ter uma ereção, mas para o estímulo tátil, ele consegue. Olha cima. só. Né? Outras zonas, né? Não, Olha Então ele só. tem essa alteração. E essa questão de ele ter ali a ereção ali involuntária, ele consegue fazer um bebê? Como é que funciona? Inclusive, hoje a urologia evoluiu bastante. Pacientes que precisam de prótese, existe prótese, né? Então, assim, Vamos falar um pouquinho das próteses? ele consegue Chama um muro. ele consegue ter uma vida sexual. Então, ele consegue, existe essa possibilidade hoje em dia, né? Então, o paciente virou cadeirante e a vida acabou. Não. Tem algumas alternativas que a gente pode indicar, como eu comentei contigo também, através do Vida Ativo, aquela associação que a gente trabalha em relação ao tratamento dos cadeirantes e dos familiares, a gente tem tudo isso aí lá. A gente consegue direcionar, passar pelo especialista para que ele seja avaliado e ver o que dá para ser feito no caso de cada paciente. É porque muitas Eu falei pessoas... no começo ali, o passado, o presente e o futuro, né? Sim. Já passou, já foi uma coisa... Era o que tinha. Aí veio a tecnologia, hoje a gente tem uma outra medicina, uma outra visão. Então, vamos lá, 30 anos atrás, tua vida acabou. Tua vida acabou. Hoje não, cara. Tu tem os programas de vida ativa, tu consegue fazer as coisas, tu consegue, sabe? Eu sei que o trauma é uma coisa horrível, eu sei que tu perder a mobilidade é uma coisa horrível, tu amputar uma perna é uma coisa horrível, mas tem coisa. Tem as próteses, vamos que... E tem. E o futuro, espero que a gente tenha mais ainda, que consiga desenvolver mais, as pessoas consigam ter mais atividades, consigam fazer mais coisas. Então, se acontecer, infelizmente, ninguém quer, ninguém deseja, mas, gente, Temos alternativas. tem coisa, Sim, dá sim. pra fazer, dá pra viver, dá pra... Vida que segue, né? Vida que segue, segue, dá pra né? ter vida e... Mas Triste, mas enfim. Sim, sim. Ô, Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tu vê hoje a ortopedia do Hospital São Donato? Gente, olha, quando eu comecei, eu brigava muito com o Giovanni. Eu lembro uma vez que ele mandou um vídeo da gente com um perfurador pneumático que não funcionava e não sei o que. Vamos lá? Vamos atrás. Comprar material. E vamos não sei o que. Então, assim, saímos de uma posição muito ruim. Estamos crescendo, estamos no ideal? Não, a gente tem muita coisa para fazer. Existe muita tecnologia envolvida na ortopedia, mas tem um grande problema. Custa muito dinheiro. Tudo... Se eu fosse comprar uma Bosch, uma Makita para ele seguir perfurando, tranquilo, vai custar quanto? 400 pila? Um perfurador, 4, 5, 6, 20 mil. 4, 5, 6 é os porcaria. Os bons, 25, 30, 40 mil. Os bons perfuradores. Só que daí eu tenho que explicar um detalhe, né? Um perfurador tem esse preço que o Dr. Marcelo falou. Só que aí eu faço 4, 5 cirurgias num dia. Eu não posso usar o mesmo da primeira cirurgia na segunda. Eu tenho que usar outro. Importante essa tua fala, porque as pessoas acham que pode. Não. Vai esterilizar. Ele tem que ir lá para o centro de esterilização do hospital, tem que Tudo limpar ele, processo de- esterilizar, esperar secar e esfriar para depois voltar para outra cirurgia. Então, se eu usei na primeira, talvez eu consiga usar para quinta, quarta. Mas para segunda e para terceira não dá tempo. Não vai. Então já tem que ter mais de um. Claro. Não tem. E ainda assim, vamos lá. Eu tô programado hoje para fazer 3 cirurgias de fêmur. Chegou um trauma.
Esquece. Eu vou precisar do perfurador pro trauma, Que é mais urgente. que é mais urgente. Aí cancela aquela cirurgia, Que é um suspende. saco. Puta, eu passei, tava esperando tanto tempo por aquilo, né? Preparadinho, Tava em já. jejum. Pois é. Famoso jejum, famoso É. jejum. Tava Aí, ansioso, esperando. Pô, vou fazer finalmente a minha prótese, a minha coisa. Mas chegou uma urgência. Putz, e agora? E não é nem que o médico de lá, tipo, o médico que tava operando lá eletivo, ele tá lá, e tem um outro que pode fazer a urgência, mas o material vai ter que usar lá. Ah, mas não tem mais um? Não tem. Tem 2, 3, 4, mas, gente, Não e dá aí tem conta. que pensar no tempo de sala, porque assim, não é só essas cirurgias. Tem a urologia operando, tem a cirurgia geral operando, tem a ginecologia operando, Cirurgia plástica, tem a cirurgia plástica operando, tem o otorrino operando. bucomaxilo operando. Maxilo. Aí é o seguinte, a gente falou do perfurador. A gente tem o Arkin C, que é o nosso raio-x portátil. Ele é uma máquina. Ele precisa de manutenção preventiva. Uhum. Então tem um dia que ele não vai poder funcionar porque está lá na manutenção. Tem um dia que, por acaso, tivemos azar e ele estragou. Não se Vai. opera? Vai para manutenção. Eu preciso Tem do raio-x, dois. né? Quanto essa máquina, doutor? 450, 500 mil. A gente tem 2, e olha, A situação são atendente. pouquíssimos hospitais Que tem mais de que um. tem mais de um. Ah, E a gente consegue ter 2. Então, Família assim, São estragou Donato. um, eu tenho outro. Mas assim, eu tenho 2 cirurgias programadas para hoje. Estragou um, eu só posso fazer outra cirurgia. Essa aqui não Tem vai que ter ser como, uma por porque ele vez. vai ter que estar usando ali. Então, tem toda uma limitação que talvez o paciente não veja. Né? E não depende só de nós, depende da questão das máquinas também. Nessa situação de eu estar com cirurgias marcadas e chegar a trauma ano passado, final do ano, agora segundo semestre, final do segundo semestre, aconteceu. 2 pacientes sofreram um acidente juntos, tiveram diversas fraturas. Verão, o doutor tá falando verão, né, doutor? Já tava esquentando. E a cirurgia que eu estava marcada, eletiva, eu tive que suspender. Por quê? Foi por falta de material? Não, foi por falta de tempo. Não daria tempo de eu operar. Aí teve que suspender. Fui xingado? Fui xingado. Com Mas certeza. A culpa não era minha. Com certeza. Nós fomos, nós. É. Nós. aí eu vou fazer o que? Então faz o seguinte, eu vou operar essas urgências, que cada uma vai levar umas 4, 5 horas, já tá em jejum há 12, né? Então tu fica em jejum. Porque Mas eu vou te 8, operar meia-noite? Gente, não. a gente vive Aí cansado depois de 12 horas de cirurgia, eu vou fazer outra cirurgia, vai fazer bem, né? Vai ser super tranquilo a cirurgia. Vou fazer com uma qualidade absurda. Até porque o doutor dorme, o doutor precisa se alimentar, né, doutor? Tem Ou como Ou o doutor não fazer. precisa se alimentar. Não precisa, né? Então, assim, a gente pede um pouquinho de compreensão. É chato ter que desmarcar? É chato. Mas é necessário, é segurança. E até pelo fato de ser uma cirurgia independente, acho que é complexa, né? Como a gente tava falando, né? Tem ali o tecido, tal, ali tu tem que ir né? Uma concentração. O que tu prefere? Vamos lá. Um piloto de avião que dormiu ou um piloto de avião cansado? O que dormiu, né, doutor? O que tu prefere da cirurgia? O teu cirurgião morto de cansado que trabalhou 24 horas? Estressado, Ou um com cara sono. que chegou agora descansado? Não, é a tua cirurgia, cara. Tem certeza que tu quer... Não, quero operar hoje. Tem certeza? A equipe toda tá cansada. Não é só o cirurgião. A equipe toda tá cansada. Enfermeiro, técnico, anestesista. O cirurgião tá morto de cansado. Até Vou porque te a equipe operar. tá ali. Qual é a chance Zebra. da zebra? Ele disse, poxa, é gigante, gente. Não dá. Então vamos agendar. Até porque é uma urgência. Nós vamos ter que fazer. Nem que venha outro cirurgião pra fazer. Mas nós vamos ter que fazer. Tá cansado, alguém vai ter que substituir, vai ter que fazer. Agora, é eletivo, agenda, gente. Semana que vem tu volta e faz, mas semana que vem... Não é o que a gente quer. Tomara que consiga fazer a tua cirurgia, mas às vezes... Até porque a eletiva não é o Hospital São Donato que determina, né? Não. Tem todo um processo, né? Exatamente. Mas nesse caso, sim, ó, a cirurgia estava marcada. Esse cara não vai voltar pra fila. A gente vai reagendar. Aí o agendamento é nosso. É realmente assim, ó, ele já foi cancelado por algum motivo que aconteceu, enfim. Aí é conosco. Aí, ok, nós vamos reagendar, não vai voltar pra fila, não vai voltar pro posto, não. Ele tá aqui, é só a gente dar a data. A hora que, não, então semana que vem, amanhã, 2, 3 dias depois, tá liberado, faz a cirurgia. Esse aí vai ser mais rápido, ele não vai voltar, cancelou a cirurgia. Só aconteceria isso se o paciente faltar, que é outro problema que nós temos também. E não avisa, agenda, né? faz E tudo, não avisa, né? E não avisa. aparece no dia. E sabe o que é o mais interessante? É que conversando a gente se entende. Poxa, minha cirurgia foi cancelada. Pessoal do hospital, olha só, semana que vem eu já tinha programado uma viagem,
semana que vem eu não vou estar mais de férias. Explica, conversa. A gente vai achar a melhor forma. Agora, Verdade. se brigar, daí Não, daí complica. perde a educação, xinga todo mundo, aí não funciona, né, gente? Que vontade que eu tenho de... Eu tenho que resolver teu problema. Eu vou resolver teu problema, mas... Tá bom, vamos lá. Vamos dar uma pincelada rapidinho, falar um pouquinho sobre a questão do sobreaviso, que é uma dúvida que muita gente tem, que acha que o médico tá lá e quero já entrar e consultar direto com o especialista. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Como é que funciona hoje? Porque a gente sabe que o São Donato, 94% SUS, é isso, doutor? Deve estar em 97, 94, 97, tá por aí. Né, SUS. Então a gente sabe que tem um pronto-socorro 24 horas ali funcionando. Essa é a nossa linha de frente. O médico do pronto-socorro está ali para avaliar todas e quaisquer queixas dos pacientes. Ele viu uma situação de urgência, ele vai entrar em contato com o sobreaviso, seja da ortopedia, da cirurgia geral, enfim. E aí ele vai fazer contato, ele vai passar para mim o caso. Giovanni, aconteceu isso, o paciente está assim, assim, assim. Aí eu vou avaliar, realmente é uma urgência interna, encaminha para o centro cirúrgico que eu estou a caminho do hospital, vou atender. Mas o doutor não tá ali no hospital, né, doutor? Não, eu estou no hospital. Eu fico ali de dia, né? Que daí eu tenho um ambulatório, eu tenho que ver os pacientes que eu estou visitando ali, que estão internados, eu tenho as cirurgias que já estão marcadas, né? Ou as que eu marquei, por exemplo, eu faço sobreaviso segunda noite. O paciente chegou com uma fratura que eu posso esperar até no outro dia para operar. Aí eu deixo ele internado, faz medicação, né? Coleta exames, aí no outro dia eu faço. Então esse paciente eu agendei de um dia para o outro, tá lá já na minha agenda para fazer essa cirurgia. Então tem toda essa situação. Então de dia eu tô lá. Mas durante o período noturno, que é das 19 às 7 da manhã, eu estou de sobreaviso. Então, se precisar, a gente vai até o hospital para poder fazer a avaliação e o tratamento adequado. Não precisando, a gente vai realocando os pacientes. E não é o paciente que determina, né, chamar o sobreaviso, né? Não é o paciente. O que é o sobreaviso? O sobreaviso já existe há muito tempo na medicina. É o que a gente chama de plantão à distância com tempo curto alcançável. O que significa? O médico está à distância, mas não está em Floripa, Tá não aqui em está em São Criciúma, Paulo. por aqui. Na região. Ele tem que ter um tempo curto para chegar. Então, se realmente for um trauma gigante, alguma coisa, rapidamente ele tem que estar lá para avaliar o paciente, operar e fazer tudo. Então é esse tipo de plantão que a gente tem na ortopedia, na urologia, na cirurgia geral. Talvez eu esqueça de alguém, mas esses aqui eu tenho certeza que a maternidade é presencial. Presencial. 24 horas. Presencial. Anestesia e pediatra. Todos esses são esse plantão. Estão todos em casa ou de quem não está, Próximos ao hospital? próximo ao hospital, esperando se forem acionados ou não. Se forem acionados, eles vão até lá. Por que não tem o ortopedista aqui dentro do hospital? Poderia ter? Poderia ter. Primeiro, qual é o custo que seria para o hospital? Nós temos dinheiro, diretor técnico? É um custo muito alto para quantidade de chamadas. Porque senão, realmente, a gente está chamando ortopedia, a gente sempre vai avaliando isso. Tô chamando ortopedia de 15 minutos, talvez já valha a pena Ter a aqui. gente alocar recursos para ter ortopedista aqui. Mas pela quantidade de chamadas que a gente tem desses profissionais, hoje seria um custo muito alto que traria um grande prejuízo para o hospital. Então, não, mantém o plantão de sobreaviso. Se fosse um hospital maior, com um movimento grande, a gente atendesse um monte de pacientes, talvez tenha que se pensar. Mas hoje, dentro da nossa realidade financeira e também de quantidade de trabalho, dá para a gente manter o plantão de sobreaviso. A gente está sempre reavaliando. O tempo inteiro vendo. A gente vai vendo. Chamado, quantas vezes está vindo, né? Quantas cirurgias estão fazendo. Então hoje eu tenho, por exemplo, o meu centro cirúrgico, ele funciona das 7 da manhã às 7 da noite. E eu tenho todo o grupo ali, enfermeiro, técnico, de sobreaviso também. Esses profissionais também estão de sobreaviso. Então, o doutor Giovanni precisou, ele liga para todo mundo. Vem o técnico de casa, vem o enfermeiro de casa, vem o anestesista. Olha só. Vem toda a equipe para operar aquele paciente. E eles estão lá na casa. E no outro dia, eles vão trabalhar normal. No outro dia, eles vão estar trabalhando. Então, hoje a gente consegue fazer isso. Pode ser que daqui 1, 2, 5, 10 anos não dê mais. Se eu começar, toda noite eu tô chamando o pessoal, vale a pena? Não, vou mandar um botão noturno aqui. Por que eu vou ficar chamando isso toda hora? Então, são coisas que a gente vai
vai vendo, vai analisando. Hoje tá bem, tá funcionando, tá tranquilo. Não tenho problema nenhum com sobreaviso. Quando é chamado, o pessoal responde, dá a conduta. Se precisar vir no hospital, vem. Se não precisar, orienta o médico do pronto-socorro, ó, faz isso, repete o raio-x. Essa imagem não tá legal, faz de novo. Não, coloca um gesso, né? Coloca um gesso, de tal forma, interna. Não, esse paciente aqui tu manda pro meu ambulatório que eu vou ver ele amanhã, daqui 2, 3 dias. Mas não é o paciente que determina, né? Isso é a avaliação, como eu já falei antes, né? A questão de urgência e emergência definida pelo SUS lá atrás, não é agora. E tem outra situação que acontece às vezes de dia, a gente tá no hospital, né? Tô lá no ambulatório, aí atendi um paciente, aí o paciente terminou a consulta, saiu da consulta, daqui a pouco a enfermeira me chama. Tem que parar um pouquinho, olhar o celular. Porque hoje a gente tá... O celular facilita. Aí às vezes passa um outro paciente lá fora e diz, doutor, tá no celular. Não tá fazendo nada. Não. Eu tô resolvendo a situação de outro paciente. Às vezes estou conversando com o médico do pronto-socorro que chegou um caso no pronto-socorro e que ele precisa me passar. Qual que é o jeito mais rápido? O celular. Sim. Aí ele me passa, eu avalio aqui. Não, olha, realmente esse caso aí faz isso que eu já estou chegando aí. E muito melhor, porque hoje a gente tem imagem, né? Não é só a ligação. Viu, eu acho que o raio-x aqui tem uma fratura. Putz, teria que deslocar até lá para olhar o raio-x. E olha a distância, tu tá lá no ambulatório. Imagina se tá em outro lugar. Em casa. Então hoje tu tem a imagem, tu manda. O sistema nosso já dá para acessar de casa. Então, tipo, se a imagem do... isso aqui não tá legal. Entra em casa, eu consigo acessar o raio-x do paciente. Então o médico vai lá, acessa, olha, porque daí tem, claro, uma visão bem melhor no sistema. Mas às vezes tu consegue olhar ali e fica, quebrou. Tá quebrado, realmente tá quebrado. Então tá, vou... Então essa pontuação é muito importante. Às vezes a gente tá no celular dentro do hospital, mas tá resolvendo situações que precisam ser resolvidas naquele momento. Né? Não é, tá fazendo nada, tá jogando conversa fora. Não, é trabalho, pode ter certeza. É a tecnologia que vem para auxiliar. Mas quando a gente fala em tecnologia, está chegando já na reta final do nosso bate-papo. Quando a gente fala em tecnologia, vocês dois, vocês entendem ainda que o futuro da medicina ainda sempre vai ter a questão do toque, de ouvir, como é que funciona isso? Porque hoje se tem muito as consultas virtuais. Eu estou assumindo agora a coordenação da medicina, né? Da Unesc. Parabéns. Obrigado. Parabéns. E é um negócio assim, quem está largando a Marinês, a Leda, no final falaram assim, porque elas são mais velhas assim, né? E o doutor é novinho, né, doutor? Não sou tão, mas assim, elas já estão há bem mais tempo assim, já viram outra medicina que eu não vi. E uma das coisas que ela fala, a gente não pode perder isso. E é uma das coisas que eu bato com os meus alunos, a gente não pode. Cara, eu resolvi o problema de um paciente ontem, que internaram para mim, que eu fui lá e conversei com ele, em 10 minutos de conversa, o que tinham achado que era, eu mudei. Falei, opa, não, peraí. Isso aqui, toda a história que coletaram, depois que tu senta, conversa um pouquinho, tu, não, o diagnóstico não é esse. Tá errado? Peraí, vamos mudar, vamos pedir uns exames novos, vamos ver. Então tu consegue anamnese, que a gente chama que é a conversa, e exame físico. Mas ainda bem que tem os exames complementares hoje. Ainda bem que eu tenho uma ressonância, uma tomografia, um ultrassom. Se souber pedir... O Centro de Imagens e Giasse, né? Porque se tu souber pedir o exame e ele for bem indicado, ele te auxilia muito. Mas assim, teve um paciente recente que chegou com um problema aqui no peito e ele veio com uma tomografia com laudo. E chegou, eu olhei, eu vou te pedir uma ressonância para ver. Mudou. Era outra coisa. Então, a tomografia é um bom exame. Para aquele caso, a ressonância precisou. Talvez não precisasse, talvez já resolvesse ali, talvez o ultrassom já desse, talvez um raio-x já desse. Ainda bem que existe tecnologia. Mas não é para sair fazendo o exame todo mundo, gente. Só atrapalha, é pior o diagnóstico. Então, assim, a tecnologia com certeza vai ajudar muito a medicina, mas o toque, a presença, isso eu acredito, a conversa, o fato de acalmar o paciente, né? Nem sempre a gente vai conseguir curar, mas a gente, pelo menos acalmar, isso vai permanecer por muito tempo ainda. Tem que ser sempre. Precisamos de pessoas, né? Tem que ser sempre. Olá, inteligência artificial, tu pode perguntar pro chat GPT, eu tenho isso, ele pode responder.
Não é assim. É a história do piloto de Não avião. é assim. Tu precisa... Piloto de avião. Como é que tá a aviação hoje em dia? O piloto pilota, ele deixa lá o troço voando pra ele. Mas se precisar, Mas ele tá lá, né? se precisar, ele não tem que saber fazer, ele não tem que saber pilotar o avião sozinho, fazer tudo, a gente é a mesma coisa. Que bom que tem a tecnologia. Que bom que eu consigo hoje ver se uma apendicite é pelo ultrassom, por isso, que bom. Mas tu tocou na barriga do paciente? Tu falou com ele, tu coletou a história, tu viu o que ele tava te falando? Que tava com isso, isso e isso, e tu tocou na barriga? Cara, isso aí é o primeiro. Daí tu poder pedir o exame certo. Senão, eu vou pedir aí tu pede o exame errado. Deu normal. Exame Manda errado. embora. Exame errado. Tu pediu o exame errado, tu fez na hora errada, porque tu não coletou a história primeiro, porque tu não viu isso primeiro. Então isso é a medicina ainda, e eu acho que vai ser sempre a medicina. Escuta o que ele tem para te dizer, examina esse paciente. Ainda bem que tem tecnologia. Há 6 anos atrás não tinha nem tomografia no hospital. O ultrassom era um cacareco. Eu já tinha ultrassom de ponta, 2 tomografias, ressonância, raio-x de ponta. Ainda bem. Parei de raio-x top, hein? Ainda bem que a gente tem esse recurso para usar nos pacientes, fazer o diagnóstico, mas não é para todo mundo. Vou lá, tô com uma dor no pé, vou fazer uma ressonância. Não é assim. não. Tem uma indicação para isso. E, Fernando, é o seguinte, na minha consulta, eu sou totalmente favorável que o paciente pesquise, vai no Google, ChatGPT, não tem problema. Mas traz para a consulta e tira dúvida ali na consulta. A consulta é o momento de tirar dúvida. Conversa comigo. Se tu acha que tua pergunta não faz sentido, ou se faz todo sentido, é na hora da consulta. Não vai com dúvida para casa. Conversa comigo na hora da consulta. Tira toda dúvida. Vem com dado da internet, não tem problema nenhum. A gente conversa, tá? Só não fica com dúvida. E falar a verdade, né, doutor? Claro. E falar a verdade, que às vezes eles contam umas mentirinhas, né, doutores? Eles omitem algumas coisas, né? Mas isso Vai ser sabe... pior pra eles aí. Mas isso sabe que faz parte do aprendizado? Os alunos passam ali com a gente. E aí, às vezes, eles vêm com a história, tudo assim... Tu viu que não tem pé nem cabeça, né? Tá me dizendo. Exato. Presta atenção na história. Vê se isso faz sentido. Não faz. Vamos lá. Aí tu começa a apertar. Não, vem cá. Mas isso aqui. Não. Isso aqui não faz sentido. Aí tu começa. Isso faz parte. Isso, a experiência vai te dando, o estudo. Mas, assim... Claro que tem pacientes que podem mentir 100% e Descaradamente. conseguir te enganar, mas assim, a gente começa a ter a malandragem, tipo assim, começa a coletar uma... A história ela tem um sentido. Quando eu peço para os alunos coletar a história tem que ter um sentido, ela tem que ter uma linha. Então isso aqui tem que ter acontecido, isso aqui, não vai fugir disso. Então se a história tá assim, tem coisa errada. Alguém não tá falando, não tem nexo. Ô Marcelo, e com o passar do tempo a gente pega. A gente sabe. É o que eu ia perguntar, vocês percebem já? Sim, às vezes a gente não vai pro embate. Não. Deixa. Ele falou aquilo, a gente sabe que não condiz com a verdade. A gente sabe, a gente já tá... tantas pessoas com sintomas parecidos, com histórias semelhantes, que a gente vai pegando uma fio da meada aqui e ali, e diz, não, isso não tá batendo. Tá mentindo pra mim. E as doenças, elas seguem um curso, a gente sabe, claro que existem. Pega uma pneumonia, ela tem uma sequência. Claro que tem pacientes que apresentam coisas diferentes, mas tem que fazer sentido. Não pode ser, sabe? Tu começa a coletar história. Não. Aí tu começa, não. Tem coisa aqui. Tipo assim, gente, tá lá com uma pneumonia, fuma? Não. O cara fuma 3 carteiras de cigarro por dia. Tu vê os dedos amarelos, a voz rouca, não sei o que. Na ortopedia, a gente tem um tipo de trauma na mão que é muito clássico de porrada. Tá. Chegou aquele trauma, a chance de ser uma porrada na parede ou em outra pessoa é tipo assim, 90%. Tá. Aí a pessoa, o que aconteceu? Não, eu caí. Tem Caiu com certeza o punho? que tu caiu? Tipo, caiu assim, né? Tem certeza? Não foi outra coisa, será? Sabe? Claro, é como eu disse, a gente não vai pro embate. Não vai mudar o meu tratamento. Sim. Eu vou ter que tratar igual, então, né? Tá tudo Mas certo. a gente sabe que aquilo ali não... Porque aquele trauma é típico de porrada, de soco. Então, a gente sabe. Olha só. Mas isso é importante.
para quem vai formar, para quem tá vindo ainda, e eu espero que permaneça para sempre, isso não tem preço e é o que vai te mudar. E olha, que eu já peguei coisa assim, que tu pega um exame, aí tu olha pro exame e diz assim, não pode ser isso aqui. A história não condiz. Não tem. Né? Tipo, isso foi um achado casual. A gente identificou isso, mas não é isso. A queixa dele não é essa. E aí tu começa a investigar outro lado e consegue chegar, tipo, pode ter achado. Eu posso ter achado um tumor no cérebro do paciente. Posso ter encontrado. Mas o problema dele não é esse. É que tem isso. Eu sei, eu descobri que bom que a gente vai. Mas tem outra coisa. Não é por isso que ele veio. Porque senão tu vai tratar aquilo ali e quando tu vê, não, era lá. Eu acho que algo que se omite muito é a questão de agressão, né, doméstica, eu acho, essa parte, né? Que às vezes é o próprio agressor que traz para o pronto atendimento, né? Uso de drogas. Muito. Usou ou não. Eu preciso saber. O cara chega com uma intoxicação, uma coisa por cocaína. Usou Não usei nada, não usei nada. Isso vai mudar meu tratamento. Ou uma coisa clássica é o uso do Viagra. O cara chega infartado, usou Viagra? Não, eu falei, se tu usou, eu vou te tratar do jeito pra morrer. Porque dependendo do remédio, eu não Aí posso chama o doutor dar. assim, ó, quero te falar uma coisinha. Não, mas claro, isso é confidencial, chega perto do paciente, mas eu preciso saber, é sério, assim, ó, eu preciso saber. Não tem problema. Só que se tu usou, eu posso usar um remédio ou não posso usar. É importante. Tem algumas coisas que tu precisa perguntar. Usou ou não? Não usei, tenho certeza. Porque eu vou poder fazer. Se não... Dentro da ortopedia, a gente fica muito atento a crianças, né? Crianças que têm fraturas repetidas. A gente, opa, mas essa criança de novo aqui no pronto-socorro, outra fratura. O que está acontecendo em casa? Que serelepe, né? Nossa, que coisa, né? Sabe? É que ela é muito agitada. Às vezes é criança que nem anda ainda. Né? Criança de Sério, colo. doutor? Então a gente tem que ficar atento. E isso, por incrível que pareça, é nos ensinado na residência. Pra gente ficar atento, porque pode ser um sinal de agressão em casa. E como é que faz daí? Recebe, trata? A gente tem que acolher, né? Não é nossa função acusar ninguém. A gente tem setores dentro do hospital responsáveis por essa avaliação, por esse cuidado. A gente tem que saber reconhecer para que essa criança, nesse caso específico, não seja recolocada numa situação de risco novamente. Então, E acontece, né, gente? Acontece. Infelizmente. E acontece, né? Infelizmente. Então, como agentes de saúde, a gente não pode se omitir. Uhum. Gente, a gente tá chegando ao final do nosso bate-papo, né, doutor Marcelo? É isso aí. É? Vamos lá, então? Entendeu? Rendeu bastante, gente. Você que está nos assistindo, tem dúvida, quer saber, qual a próxima especialidade que a gente vai estar trazendo aqui? Entre em contato com a gente lá no nosso Instagram ou no nosso número do WhatsApp. Manda a sua pergunta lá, a sua dúvida, qual a especialidade que você quer ver aqui no podcast Papo de Doutor, com o doutor Marcelo Vinhas, né? Manda aí que a gente vai estar atendendo, talvez, né, doutor? Talvez, o seu pedido. Ou esclarecendo a sua dúvida, enfim. Ou, de repente... Até você que está nos assistindo pode estar aqui no futuro, né, doutor? Quem sabe, né? De frente aí com o nosso diretor técnico no Papo de Doutor? Quem sabe? Vamos lá. Vou abrir aqui para ti, fica à vontade, quiseres fazer um agradecimento. Agradeço mais uma vez a Nova Era e o Hospital São Donato pela oportunidade, né? Sempre é bom conversar, tirar algumas dúvidas dos pacientes, esclarecer como o hospital funciona, porque nem sempre o paciente que está lá sabe exatamente como é que são as regras lá de Brasília, lá do SUS, lá de cima, que a gente tem que respeitar, a gente só tem que seguir. Então, essa conversa, esse papo ajuda muito a gente a gerar essa informação e deixar claro para os pacientes como é que cada coisa funciona dentro da saúde. Fechou. Doutor, tô contigo agora. Gente, muito obrigado mais uma vez a todo mundo. Obrigado, doutor Giovanni, por dispensar um tempinho aí para estar com a gente, para esclarecer tudo isso para a população. E espero encontrá-los em breve com mais um Papo de Doutor aí, com mais profissionais. A gente vai tentar variar bastante, trazer pessoas diferentes aqui para que vocês consigam entender um pouquinho como é o hospital, como é que ele funciona, o que a gente tem para oferecer, o serviço que a gente tem. E vamos lá, tomara que a gente consiga render bastante esse podcast com coisas novas para trazer para orientar bem a população. Até porque, né, gente, o hospital quase que aí 100% SUS não é fácil, né, doutor? Não é fácil. O querer a gente tem, né?
A gente precisa Mas mais... tudo precisa de... A gente... Diretor técnico tem que fazer milagre. Temos que sofrer, mas cada vez melhor. É isso vamos aí. crescendo. Nosso diretor técnico, agora coordenador do curso de medicina também da Unesc, né? É isso aí. Mais um desafio. Mais um desafio. E é isso aí, gente. Agradeço a presença de todos e até o próximo Papo de Doutor. Valeu!